Olá pessoal, voltamos com a última parte dessa série de aulas sobre o tratamento das epilepsias. E nessa videoaula iremos falar principalmente sobre as reações adversas aos fármacos antiepilépticos e também sobre as interações medicamentosas das drogas antiepilépticas utilizadas clinicamente para o tratamento da epilepsia. Esses e outros assuntos veremos depois da nossa vinheta. Então, uma das características das drogas antiepilépticas é que elas apresentam janela terapêutica bastante estreita. E isso dificulta bastante o uso dessas drogas no dia a dia de tratamento dos pacientes. Afinal de contas, se nós temos uma droga com janela terapêutica estreita, significa que a diferença entre a dose tóxica e a dose subterapêutica é muito pequena. Ou seja, em determinado momento, o paciente pode estar recebendo uma dose abaixo daquela capaz de controlar as convulsões e com um pequeno aumento da dose, o paciente pode experimentar reações adversas graves. As reações adversas às drogas antiepilépticas podem ser classificadas em três tipos. Aquelas que são dependentes da dose, e essas reações elas são reversíveis. E são reversíveis de que forma? Diminuindo a dose, normalmente, aquela reação ela desaparece. Existe ainda as reações que são tempo dependentes, ou seja, depende do uso crônico da droga antiepiléptica. E a reversibilidade dessas reações e a gravidade também elas variam bastante. Algumas são reversíveis e outras não. Algumas são muito graves e outras não. Existe ainda as reações chamadas idiosincráticas, na qual o potencial e a gravidade normalmente incorrem em risco de vida. Aqui nesse slide nós podemos ver as principais reações adversas que são dose dependentes, ou seja, nem todas elas aparecem com doses baixas. Algumas delas aparecem com a dose muito baixa, muito próxima da terapêutica, mas outras só vão aparecer com o aumento da dose. As principais reações adversas são sedação e tontura, náuseas e cefaleia, diplopia, ataxia, nistagmo, estado de embriaguez, desconforto gastrointestinal e também a trombocitopenia. E essas reações, elas variam de fármaco para fármaco em termos de prevalência. Como nós podemos ver aqui, a lamotrigina, por exemplo, as reações mais prevalentes são sedação, náuseas e também a diplopia. Quando nós olhamos para a ataxia, menos prevalente. Quando olhamos para as outras reações que são dose dependente, elas não se aplicam à lamotrigina. Quando olhamos para o fenobarbital, as reações mais prevalentes relacionadas ao fenobarbital são sedação, náusea e cefaleia, também ataxia e finalmente embriaguez. A diplopia é uma reação menos prevalente e as outras reações consideradas dose dependente, elas também não se aplicam ao fenobarbital. Já a fenitoína, as principais reações do tipo dose dependente são sedação e tontura, ataxia, nistagmo e também embriaguez. As menos frequentes são náusea, cefaleia e também diplopia. Agora, olhando para carbamazepina, as reações mais frequentemente relacionadas à dose são sedação e tontura, também náusea e cefaleia e diplopia. E a menos frequente é a ataxia. E quando olhamos para o valproato, as reações mais frequentes são sedação e tontura, também desconforto gastrointestinal, e aí nós lembramos do caso clínico utilizado nessa videoaula. Nós vimos que o paciente usava valproato por uma crise de ausência e que o paciente apresentou intoxicação hepática e pancreática, que são reações relacionadas ao sistema gastrointestinal.
Também relacionada e bastante frequente à dose de valproato, nós temos a trombocitopenia. Reações menos frequentes, nós temos náuseas, nós também temos a diplopia e, finalmente, a ataxia. São reações que podem acometer pacientes que fazem uso de valproato, mas muito menos frequentemente. Então, vamos utilizar como modelo de reações dose-dependente a fenitoína. Então, nós podemos ver aqui nesse slide um gráfico da concentração de fenitoína, concentração sanguínea de fenitoína, em função da dose administrada ao paciente. Nós observamos que o aumento da concentração de fenitoína ela é linear até determinado momento. Depois, o aumento da concentração sanguínea de fenitoína ela se torna desproporcional à dose. Nós podemos ver nesse ponto de inflexão a concentração sanguínea se torna muito maior do que a dose administrada. E esse fenômeno acontece não apenas com a fenitoína, e ela é explicada pela saturação proteica e também pela saturação dos mecanismos de eliminação. Quando observamos o aumento da concentração sanguínea de fenitoína relacionada com as suas reações adversas do tipo dose dependente, nós verificamos que quando a concentração sanguínea de fenitoína gira em torno de 15 a 20 microgramas por ml, o paciente experimenta uma ação terapêutica anticonvulsivante e, como reação adversa, a fadiga. É uma reação também relacionada à dose. Com o aumento da concentração sanguínea de fenitoína para 20 a 30 microgramas por ml, o paciente apresenta nistagmo. Quando a concentração é superior a 30 a 40 microgramas por ml, o paciente apresenta estado similar à embriaguez alcoólica. Então, observem que todas aquelas reações que nós vimos no gráfico, elas não se apresentam ao mesmo tempo. Elas se apresentam a depender do aumento da concentração sanguínea do fármaco antiepilético. Quando a concentração sanguínea de fenitoína chega a 40 a 50 microgramas por ml, o paciente tem confusão mental, letargia e coma. E quando a concentração de fenitoína chega a valores superiores a 50 a 60 microgramas por ml, o paciente tem convulsão. E ele tem convulsão principalmente porque as vias inibitórias, ou seja, as vias que vão diminuir a excitação neuronal, elas vão ser bloqueadas pela fenitoína. Aqui nesse slide nós podemos ver as reações que são tempo dependentes, ou seja, aquelas reações que dependem do uso crônico. Então nós temos o déficit cognitivo, alterações comportamentais, síndrome cerebelar, o ganho de peso, doenças ósseas, hiponatremia, androgenismo, hiperplasia gengival e doença do tecido conectivo. Todas essas reações não dependem da dose, elas dependem do uso crônico. Então, independentemente se a dose vai ou não aumentar, o paciente normalmente vai ter essas reações. É claro que, assim como aconteceu com as reações que são dose dependente, as que são tempo dependente, elas variam em frequência e em incidência de fármaco para fármaco. Por exemplo, a lamotrigina, ela não apresenta nenhuma reação do tipo tempo dependente. Já o fenobarbital, as reações tempo dependente mais frequentes, elas são o déficit cognitivo e alterações comportamentais. São apenas essas reações tempo dependente que o fenobarbital apresenta? Não. O fenobarbital também apresenta doenças ósseas, também apresenta doença do tecido conectivo, mas em frequência bem inferior ao déficit cognitivo e alterações comportamentais. A fenitoína apresenta como principais reações adversas tempo dependente doenças ósseas, também androgenismo e hiperplasia gengival. Além dessas três reações que são mais frequentes, também podem aparecer em pacientes que fazem uso de fenitoína, déficit cognitivo, alterações comportamentais, síndrome cerebelar e também doenças do tecido conectivo. Já a carbamazepina apresenta como principal reação adversa do tipo
tempo-dependente hiponatremia, mas como nós podemos ver aqui, não é uma reação adversa que é muito frequente. E o valproato apresenta como reações adversas do tipo tempo-dependente o ganho de peso, doenças ósseas e também hiperplasia gengival. Veja que são reações muito parecidas com aquelas apresentadas pela fenitoína, mas a fenitoína apresenta uma frequência muito maior dessas reações tempo-dependente do que o valproato. Aqui nesse slide nós podemos ver uma das reações importantes que a fenitoína apresenta pelo seu uso crônico, que é a hiperplasia gengival. Então a hiperplasia gengival, nós podemos ver aqui o crescimento exacerbado do tecido gengival por cima dos dentes. O paciente fazia uso de fenitoína por vários anos, interrompeu o seu uso e, como nós vimos, algumas dessas reações elas podem ser revertidas. É o caso da hiperplasia gengival. Após a interrupção, o paciente teve redução da hiperplasia gengival e, muito provavelmente, ele vai ter regressão completa da hiperplasia gengival se não voltar a utilizar a fenitoína. Uma outra reação tempo-dependente importante relacionada ao uso de fenitoína é a osteoporose. Nós podemos ver aqui um osso trabecular produzido, uma osteoporose produzida pelo uso crônico de fenitoína, que nós temos o tecido ósseo normal, com o uso crônico nós tivemos uma osteoporose inicial e uma osteoporose avançada, com o desgaste completo do tecido ósseo causado pelo uso crônico de fenitoína. Uma outra característica que os antiepilépticos têm é o poder de induzir enzimas do citocromo P450, do sistema P450. Isso faz com que os anticonvulsivantes, que os antiepilépticos, tem um potencial muito grande de interação medicamentosa. Nós podemos ver aqui nessa tabela algumas das enzimas que podem ser induzidas pelos antiepilépticos, a CYP1A2, a CYP2B6, a CYP2C8-C9 e a CYP3A4. Isso significa dizer que fármacos que são substrato dessas enzimas, ao serem administrados juntamente com esses antiepilépticos, terão seu metabolismo acelerado, ou seja, terão suas concentrações plasmáticas reduzidas. Nessa tabela nós podemos ver que alguns antiepilépticos eles induzem várias enzimas ao mesmo tempo. Esse grupo de antiepilépticos que conseguem induzir várias enzimas ao mesmo tempo e que, portanto, tem um potencial muito maior de interação medicamentosa, são chamados indutores de amplo espectro. Já os antiepilépticos que conseguem induzir somente a CYP3A4 também apresentam interações medicamentosas, mas em potencial menor, eles são chamados de indutores de espectro estreito. Nós temos a oxicarbazepina, o topiramato e o felgomato. E como antiepilépticos indutores de amplo espectro, nós temos o fenobarbital, a primidona, a fenitoína e também a carbamazepina. E com que fármacos os antiepilépticos principalmente sofrem interação medicamentosa? Então nós podemos ver nessa tabela aqui o uso de antiepilépticos juntamente com outros fármacos que são inibidores enzimáticos, como por exemplo a eritromicina, que irá inibir a CYP3A4. Isso significa dizer que se um fármaco antiepiléptico que for degradado, que for metabolizado pela CYP3A4, sofrerá uma interação medicamentosa com aumento da sua concentração. Ou seja, há um potencial maior de que haja reações adversas relacionadas aos antiepilépticos se eles forem administrados juntamente com a eritromicina. Principalmente se forem carbamazepina, valproato e lamotrigina, que são metabolizados pela CYP3A4. Nós podemos ver interação também com antidepressivos, como por exemplo a sertralina e a paroxetina, que inibem a CYP2C9. E a CYP2C9 é uma enzima que também vai metabolizar, que também vai degradar carbamazepina, valproato e lamotrigina. Então, esses antiepilépticos, ao serem administrados juntamente com esses dois antidepressivos,
eles terão seus níveis sanguíneos, suas concentrações sanguíneas elevadas, aumentando o potencial de reações adversas. Alguns antiepilépticos também apresentam potencial inibitório. É o caso do felbamato, é o caso da oxcarbazepina, que vão inibir a CYP2C19 e, portanto, se forem usados associados a carbamazepina, a valproato ou a lamotrigina, poderão também aumentar, poderão também induzir o aumento da concentração desses fármacos antiepiléticos. Mas na grande maioria das vezes, as interações medicamentosas, elas acontecem porque os antiepiléticos, eles são indutores enzimáticos. É o que acontece com carbamazepina, com fenitoína e fenobarbital, que induzem CYP3A4, CYP2C9, também a CYP2C19 e a glicuroniltransferase. Isso significa dizer que fármacos que são metabolizados por essas enzimas terão suas concentrações reduzidas. É o caso de contraceptivos orais, é o caso de varfarina e é o caso de ciclosporina. Então, o que é que nós podemos esperar quando fármacos antiepiléticos são administrados juntamente com esses outros que acabamos de falar? Com a redução da sua concentração, esperamos redução do seu efeito terapêutico também. Então, os pacientes terão seus efeitos de anticoncepcionais reduzidos, terão seus efeitos anticoagulantes também reduzidos e também terão os efeitos da ciclosporina reduzidos. As crises epilépticas, elas podem acontecer mais frequentemente em mulheres durante o período menstrual. Esse tipo de epilepsia é chamado de epilepsia catamenial e ela acontece no período perimenstrual, chamado de C1, ou no período periovulatório, chamado de C2. E a C3 é no período luteal. O mecanismo mais conhecido desse tipo de epilepsia é a epilepsia C2, que acontece aqui no período periovulatório e está relacionado com o aumento do estradiol. O estradiol, ele reduz a expressão do receptor GABAérgico. Isso significa dizer que, com o aumento da concentração do estradiol, a diminuição da expressão genética GABAérgica. Ou seja, a paciente ela fica mais susceptível a crises epilépticas porque as vias inibitórias elas terão sua atividade reduzida. Dessa forma, nós podemos dizer que há um aumento da probabilidade de convulsões durante a menstruação e também durante a ovulação. Nesses três momentos aqui, há um risco maior da paciente que é susceptível a crises, ela tem uma crise nesse exato momento. Outra informação importante é que a alopregnenolona, que é um derivado da progesterona, ela tem um potencial de ativar receptores GABAérgicos, como se fosse o próprio GABA. E como nós vimos, são as vias inibitórias que reduzem a atividade neuronal e, consequentemente, previnem convulsões. Então, de certa forma, esse derivado progesterônico ele tem um potencial de bloquear as crises convulsivas. Então, nós podemos dizer que o uso de progesterona pode reduzir o risco de convulsões. Então, nós vimos que um dos fatores desencadeadores, lá na nossa primeira aula, um dos fatores desencadeadores é alterações hormonais. E elas acontecem principalmente durante o ciclo menstrual por ação do estradiol e por ação também da progesterona. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: os anticonvulsivantes, eles são seguros na gravidez? Então, os anticonvulsivantes, a sua segurança varia. Mas o que é que eles podem provocar? Eles podem provocar alterações no sistema nervoso central, como defeito no tubo neural, que acontece ali por volta do 28º dia pós-fecundação. Podem também produzir alterações cardíacas, como defeito do septo ventricular, que acontece se a paciente utilizar um anticonvulsivante ali pelo 42º dia. E também poderá produzir alterações de face, como lábio leporino e como lábio palatino. Mas o potencial que os anticonvulsivantes têm de produzir alterações durante o período embrionário é variável. Nós temos desde potenciais baixos, como é o caso da gabapentina, do levetiracetam, clonazepam e lamotrigina,
que são os fármacos antiepiléticos mais indicados para pacientes durante a gestação, até fármacos que têm elevado potencial de teratogenicidade, como é o caso do valproato. E os intermediários nós temos a carbamazepina e o topiramato, que se aproximam muito do valproato, e a fenitoína e o fenobarbital, que se aproximam muito dos fármacos que têm o menor potencial teratogênico. Então, quais são as recomendações no caso de gravidez e de amamentação? Então, se a gravidez ela for planejada, ou seja, a mulher ela tem intenção de engravidar, deve-se fazer monoterapia de maior segurança, já que a gravidez é planejada, já que a crise epilética também deve ter sido classificada, deve-se fazer o uso do antiepilético mais indicado para controle da epilepsia, mas que também seja o mais seguro. Associado ao fármaco antiepilético, deve-se fazer uma suplementação com folato. Já se a gravidez ela não for planejada, ou seja, a mulher engravidou durante o tratamento com antiepilético, deve-se manter o mesmo antiepilético, já que ele está controlando a crise epiléptica, mas associar o tratamento da epilepsia com suplementação com folato. E durante a amamentação, qual é o risco maior? O maior risco são para os fármacos que apresentam baixa ligação às proteínas plasmáticas, é o caso do fenobarbital, é o caso do lamotrigine e é o caso da etoxoximida. Esses fármacos têm um elevado potencial para chegar em altas concentrações ao leite materno. E os riscos maiores relacionados às reações adversas são principalmente sedação e irritabilidade associada ao uso principalmente de fenobarbital e também de benzodiazepínicos. Então você gostou dessa videoaula? Você acha que o conteúdo que eu trouxe ele fez sentido para a sua vida? Então não se esqueça de dar o like nesse vídeo e também de compartilhar para todas as pessoas que você imagine que vai se beneficiar com esse conteúdo. E aqui nós podemos ver as principais referências usadas nessa videoaula, além dos artigos que vocês viram no rodapé de cada um dos slides, foram utilizados os seguintes livros: o Manual de Farmacologia e Terapêutica do Goodman, também Farmacologia Clínica e Terapêutica do Fuchs, os Princípios de Farmacologia do Golan e Farmacologia Clínica da Rosane Gomes. E se você quiser continuar com essa discussão nas redes sociais, aqui na tela vocês podem ver algumas delas, lá nós podemos trocar uma ideia, lá nós podemos ampliar um pouco mais essa discussão. Até a próxima videoaula.